Existe um lugar onde o vento gela até os ossos, enquanto o sol, no mesmo instante, queima a pele. Um mundo nascido de uma colisão violenta há cerca de 50 milhões de anos, quando o continente indiano embateu contra a Ásia e empurrou a Terra em direção ao céu. Aqui, monges entoam cânticos sob penhascos que nenhum ser humano ousou conquistar. Os Sherpas respiram um ar rarefeito, como quem cumprimenta um velho amigo, e cada passo desafia as regras da sobrevivência. O fôlego torna-se precioso, e a linha entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno, estreita-se até a espessura de um único batimento cardíaco. Dos desertos gelados do Planalto elevado, aos vales onde a primavera regressa num rubor de pétalas suaves, os Himalaias estendem-se com uma confiança ancestral. Cada cume parece ter observado civilizações inteiras erguerem-se e caírem. Cada rio parece recordar os primeiros passos humanos que se aventuraram neste mundo de pedra e neve. À medida que se avança por estas montanhas, o ar começa a rarefazer-se, não apenas nos pulmões, mas no espaço entre os pensamentos. Há aqui uma clareza que nos assalta, uma lembrança de que este lugar foi moldado por forças mais antigas que a própria memória. Para a maioria, a aproximação começa no aeroporto Tenzin daqui. Os caminhantes seguem trilhos que ligam pequenos povoados, habitados por famílias que vivem em altitude há gerações. A elevação é já suficiente para que alguns viajantes sintam os primeiros sinais do ar rarefeito. No entanto, as rotinas diárias continuam, ininterruptas. As pessoas transportam cargas por caminhos irregulares com uma firmeza que reflete uma longa familiaridade com o terreno. As expedições que organizam a sua ascensão dependem de equipas locais, cujo trabalho sustenta cada etapa da época de escalada. O termo Sherpa refere-se tanto a um grupo étnico como à função que muitos dos seus membros assumiram na logística de alta altitude. A investigação demonstra que os povos criados nestas elevações possuem frequentemente uma capacidade pulmonar e padrões de utilização de oxigênio adaptados ao trabalho em ambientes de baixa densidade. A sua contribuição inclui o transporte de equipamento, o estabelecimento de acampamentos e a orientação de alpinistas através de secções, onde a resistência e o movimento preciso são essenciais. As bandeiras de oração, conhecidas como lungta, são fixadas em pontes e cruzamentos de trilhos, marcando rotas ancestrais usadas para viagens, comércio e prática religiosa. Os caminhantes passam sob elas durante as suas marchas de aclimatação. Cada pedaço de tecido impresso desvanece-se gradualmente sob o sol e o vento. As cores esbatem-se, mas as preces que carregam são libertadas para o céu, sussurrando através dos picos. Cada bandeira desfiada é um testemunho silencioso da passagem humana, uma presença breve, mas persistente, gravada não na pedra, mas no próprio vento. O vale funciona como um centro cultural e logístico, onde mosteiros, lares e trilhos interligados sustentam tanto a vida comunitária como a atividade sazonal de escalada. Mais adiante na rota, o caminho estreita-se em segmentos de pedra. Os carregadores ajustam as suas cargas. Os guias coordenam os tempos. A vegetação rareia à medida que a elevação aumenta e a paisagem transita para condições mais adversas. O Monte Everest ergue-se como o ponto mais alto medido acima do nível do mar, verificado através de múltiplas missões de levantamento topográfico ao longo de muitas décadas. A sua elevação atinge mais de 29 mil pés, uma altitude que produz condições atmosféricas raramente encontradas em qualquer outro ambiente acessível sem uma aeronave. A montanha é definida por faces íngremes de gelo, longas secções de rocha exposta e sistemas meteorológicos que mudam com uma velocidade desconcertante. Campos glaciares estendem-se pelas suas encostas mais baixas e formam as rotas de aproximação usadas pelas equipas de alpinismo em cada estação. Estas características criam um terreno que exige um planeamento preciso e uma monitorização contínua. O frio é constante. Tarefas simples exigem uma concentração absoluta. As luvas dificultam o manuseamento de fivelas. Os óculos de proteção embaciam a cada respiração.
A sensação de isolamento aumenta com a altitude. As vozes de parecer próximo, embora as suas palavras se desvaneçam quase de imediato. A maioria das expedições começa no campo base, um local que funciona como um eixo central. Aqui, as equipas estudam os boletins meteorológicos, organizam mantimentos e preparam os sistemas de oxigênio. O pessoal médico examina os alpinistas em busca dos primeiros sinais do mal da altitude. O objetivo é simples. Todos devem adaptar-se antes de subirem mais alto. Dias de descanso são agendados para permitir que o corpo se ajuste à densidade decrescente do ar. Os alpinistas repetem frequentemente subidas curtas entre acampamentos, para melhorar a aclimatação. A transição para a secção, comumente conhecida como a Zona da Morte, começa quando a altitude atinge níveis onde o oxigênio utilizável desce para aproximadamente 1/3 das condições ao nível do mar. Os sistemas suplementares tornam-se essenciais para a maioria. O vento intensifica-se, capaz de remover a neve da superfície em fluxos contínuos. A visibilidade altera-se rapidamente nessas condições. Nos acampamentos, as tendas são reforçadas com ancoragens adicionais para manter a segurança durante as rajadas mais fortes. A primeira ascensão documentada foi concluída em 1953 por Tenzin Norgay e Edmund Hillary, estabelecendo uma referência para todas as tentativas posteriores. Apenas um número limitado de alpinistas atinge o cume em cada estação. Aqueles que o conseguem chegam após atravessar condições onde o oxigênio é uma fração do que o corpo necessita para sobreviver. O registro mostra que o sucesso depende frequentemente do momento certo, das janelas de bom tempo e das equipas de apoio que preparam a rota. Mesmo com equipamento melhorado, o risco permanece. Uma constante imutável, gravada na própria face da montanha. Na descida, a montanha cobra o seu preço. É aqui que a fadiga, o estresse da altitude e a fúria imprevisível do tempo convergem numa união fatal. Os alpinistas permanecem apenas alguns minutos no cume, cientes de que os maiores perigos ainda os aguardam no regresso. Noutra parte da cordilheira, no circuito de Annapurna, a aproximação começa em terra que ainda sustenta floresta e socalcos cultivados. O trilho serpenteia por entre povoações, onde comunidades ancestrais gerem campos e gado. Os caminhantes que atravessam estas paragens seguem veredas largas, estáveis mesmo perante as mudanças sazonais. Alojamentos de madeira e pequenas casas de chá surgem com regularidade, oferecendo refeições e quartos simples para pernoitar. A atmosfera é familiar, em forte contraste com os ambientes de altitude extrema. À medida que a elevação aumenta, o terreno sofre uma metamorfose. As árvores tornam-se mais pequenas, até desaparecerem por completo. A rocha substitui o solo. O trilho penetra numa zona onde o ar se torna visivelmente mais seco, e a paisagem assemelha-se a um deserto gelado, moldado por longos períodos de exposição ao vento. As aldeias nessa secção funcionam como pontos de descanso cruciais. Muitas equipas param nas povoações maiores para monitorizar a sua resposta à altitude, antes de prosseguirem a subida. Estes locais abrigam alojamentos, voluntários médicos durante a época alta e trilhos pedestres usados para curtas caminhadas de aclimatação. Para além destas povoações, o caminho sobe de forma constante. A neve começa a surgir em manchas que cobrem as vastas encostas. O vale estreita-se, transformando-se em longos corredores definidos por íngremes formações rochosas. Levantamentos geológicos indicam que estas paredes foram erguidas e comprimidas ao longo de milhões de anos, criando uma escala que se torna mais clara à medida que os caminhantes observam o que os rodeia durante a ascensão. Aqui, o movimento abranda. A respiração torna-se mais deliberada, enquanto a densidade do ar continua a diminuir. Mais à frente, o percurso eleva-se em direção a bacias de alta montanha, que permanecem geladas durante todo o ano. Os abrigos tornam-se mais escassos, e as distâncias entre os pontos de descanso aumentam. Esta secção assinala a transição para as passagens superiores, que definem a parte mais alta do circuito. A aproximação ao Lago Tilishụ, um dos lagos mais altos do Nepal, começa com uma subida contínua,
através do ar rarefeito e de encostas abertas. A mais de 16 mil pés, o ambiente molda cada movimento. Os caminhantes incluem frequentemente esta bacia como um desvio na jornada de Annapurna, atraídos pela quietude que se forma quando o vento abranda e o terreno circundante absorve o som. A água mantém um tom azul profundo que contrasta nitidamente com os cumes cobertos de neve que a coroam. As comunidades vizinhas olham para o lago com um respeito particular. Muitos residentes acreditam que a sua água provém de bênçãos associadas a Shiva, e a bacia recebe visitas regulares de praticantes religiosos, que viajam até aqui para oração silenciosa ou reflexão. Neste silêncio, a jornada física transcende-se. Deixa de ser uma mera conquista de altitude para se tornar uma peregrinação interior, onde a imensidão da paisagem reflete a busca por algo profundo dentro de nós mesmos. A cadência humana marca o ritmo das estações, acompanhando o movimento dos caminhantes que atravessam estas passagens nos picos de afluência. A vida selvagem é uma presença fantasmagórica, raramente vislumbrada, mas sempre possível. Quem percorre o trilho pode, por vezes, avistar carneiros azuis sobre a rocha exposta, ou, em instâncias ainda mais raras, os sinais subtis dos leopardos das neves, que habitam as secções mais remotas da cordilheira. No céu, quando as condições térmicas o permitem, abutres dos Himalaias traçam círculos lentos sobre a bacia. As águas do lago permanecem de humor variável ao longo do ano. O céu límpido é uma constante do outono, mas noutras épocas, o nevoeiro pode cobrir tudo, ou a neve intermitente pode cair sem aviso. Estas metamorfoses súbitas ditam a visibilidade e limitam o tempo que os viajantes ousam passar junto à margem, antes de regressarem a altitudes mais seguras. A altitude cede, numa descida contínua das altas bacias para as terras baixas. O ar adensa-se, a vegetação explode e o ambiente austero das cordilheiras superiores transita para o verde úmido do Terai. Aqui, no sopé dos Himalaias, estende-se o Parque Nacional de Chitwan. Situado a menos de 1000 pés acima do nível do mar, funciona como uma das regiões biologicamente mais densas ligadas ao sistema himalaico. As águas do degelo, nascidas nas montanhas, acabam por alimentar os rios Rapti e Narayani, que sustentam as florestas e os pântanos do parque. A erva-elefante cresce em tufos altos através dos campos abertos, enquanto as florestas de choréa formam corredores contínuos, usados pela vida selvagem durante todo o ano. As zonas úmidas e as margens dos rios acrescentam mais uma camada de habitat, permitindo que uma vasta gama de espécies coexista numa área geográfica compacta. Chitwan é reconhecido como um refúgio fundamental para o grande rinoceronte indiano. Outrora à beira da extinção, a população ocupa agora as zonas de pastagem, onde as medidas de conservação estabilizaram o seu número. A floresta alberga também os tigres de Bengala, embora permaneçam difíceis de observar diretamente. A sua presença é documentada através de pegadas, de câmaras de vigilância e de programas de monitorização que mapeiam os seus movimentos através da reserva. Nas margens arenosas, os gaviais repousam, distintos pelos seus focinhos estreitos e pela sua dependência dos canais de água doce, mantidos pelos padrões de fluxo sazonais. A atividade no parque muda à medida que o volume dos rios se altera e os animais se movem entre as pastagens e a proteção da floresta. Mais acima, o trilho alcança finalmente Kiandin Gompa, em Langtang. Um aglomerado de edifícios assenta contra as altas linhas de cume, marcadas pelo movimento de antigos glaciares. Este povoado transporta uma história gravada na sua própria geografia. Em 2015, um violento sismo desencadeou um deslizamento de terra maciço que destruiu a maioria das estruturas da área. Muitos residentes foram deslocados e secções inteiras do vale foram reesculpidas pela força do impacto. As cicatrizes na terra são hoje um testemunho, não de um fim, mas da implacável continuidade da vida, num lugar onde a memória e a montanha são uma só entidade. A reconstrução não tardou. Novas casas de pedra erguem-se agora ao lado das cicatrizes de muros desmoronados,
criando uma paisagem onde o passado e o presente ocupam o mesmo chão. Lojas construídas para os caminhantes operam a pá de lares reerguidos por famílias que regressaram. Os caminhos que atravessam a aldeia seguem traçados estabelecidos antes do desastre, embora alguns se desviem por entre campos de escombros que nunca foram totalmente limpos. Mais adiante, o terreno abre-se para áreas de pastoreio, utilizadas pelos pastores durante os meses mais quentes. A neve permanece nas encostas mais altas durante a maior parte do ano, emoldurando a povoação num cenário que exige uma adaptação constante. A aldeia é, simultaneamente, um ponto de descanso para os viajantes e um registro vivo da forma como as comunidades respondem quando seu mundo se altera subitamente. No Alto Planalto, povoações dispersas revelam a paisagem característica do Ladakh. Vastos vales estendem-se, quase desprovidos de vegetação, oferecendo vistas límpidas sobre cumes esculpidos por longos ciclos de erosão. O céu sobre o Ladakh exibe um azul profundo e imutável ao longo do dia, conferindo à paisagem uma clareza rara em altitudes mais baixas. Mosteiros imponentes, sentinelas do tempo, erguem-se em terreno elevado, sobranceiros a estreitos povoados construídos junto aos canais de degelo. As suas paredes brancas e estruturas escalonadas contrastam com a rocha circundante, formando uma âncora visual em todo o Planalto. Veredas milenares ligam estas comunidades a rotas comerciais que, durante séculos, uniram os vales desta região. Inesperadamente, entre secções de pedra exposta, surgem campos de areia. O vento molda estas áreas em contornos suaves, que se alteram ao longo das estações. Os viajantes que atravessam o Planalto detêm-se frequentemente nestas transições, observando como o terreno se transforma em curtas distâncias. Arbustos esparsos, riachos rasos e casas de pedra isoladas formam padrões que refletem uma longa adaptação às condições áridas. É aqui, no Vale de Nubra, que um vestígio de um outro tempo deambula, o camelo bactriano. As dunas de areia começam a substituir a pedra à medida que a rota entra numa bacia moldada por antigos movimentos fluviais. O contraste é imediato. A areia ocupa o leito do vale, enquanto picos cobertos de neve se erguem abruptamente ao longe. Perante esta combinação de terrenos, a mesma pergunta ecoa em muitos viajantes. Como pode uma paisagem desértica existir tão perto dos altos cumes dos Himalaias? Os registros históricos fornecem parte da explicação. Durante séculos, os mercadores atravessaram este corredor, percorrendo um ramo da Rota da Seda. As caravanas dependiam de animais de carga adaptados a condições frias e áridas. E o camelo bactriano permanece a ligação mais visível a esse passado. Os animais continuam a mover-se pelas dunas, utilizados por famílias locais que mantêm padrões de pastoreio estabelecidos muito antes de as estradas modernas alcançarem a região. Aqui, os ritmos antigos não são uma memória, são a pulsação contínua da própria terra, indiferente ao ruído do progresso que se aproxima. Em Newbury Valley, pequenos povoados emergem ao longo de canais de degelo, que sustentam uma agricultura de subsistência. As moradias, erguidas em pedra e terra compactada, ladeiam campos divididos por estreitas linhas de irrigação. Sobre estas aldeias, encumeadas elevadas, mosteiros vigiam o vale. A sua presença marca locais outrora usados por viajantes como pontos de descanso e de comércio. A luz interage de forma distinta com a bacia em comparação com as passagens mais altas. A areia retém o calor do dia, enquanto os picos circundantes conservam a neve durante a maior parte do ano. A transição entre estes dois ambientes cria uma fronteira visual, que se torna nítida sob a luz rasante do sol. Neste cenário de contrastes, ergue-se o Mosteiro de Disquite. Um conjunto de estruturas de paredes brancas ascende por uma encosta rochosa na região de Nubra. Os seus corredores em degraus seguem os contornos da rocha, formando um dos mais reconhecíveis centros de prática budista na escuridão do Himalaia. Registros históricos traçam as origens do mosteiro há mais de 3 séculos. Acima dos edifícios principais, impõe-se uma estátua de 30 metros de Maitreya, inaugurada pelo Dalai Lama.
Os seus tons dourados e vermelhos permanecem visíveis a longas distâncias, transformando-se num ponto fixo na imensidão do vale. Abaixo da cumeada, as dunas estendem-se pela bacia, interrompidas apenas por pequenos povoados e pelo movimento dos camelos bactrianos, que ainda servem as famílias locais. O mosteiro sustenta tanto a prática religiosa como a atividade diária das comunidades vizinhas. Os monges mantêm salas de estudo, oração e encontros comunitários, enquanto os residentes visitam o complexo durante festivais e eventos sazonais. Os caminhos em redor do complexo prosseguem em direção a aldeias que ligam este local cultural a outras partes da região. Pelas estradas do Ladakh, muitas são as estruturas monásticas que pontuam a paisagem. Mas uma destaca-se pela forma como se eleva em camadas sucessivas ao longo de uma crista íngreme. A disposição dos edifícios brancos segue uma formação escalonada, que sobe em direção a um salão de assembleia central. Este é o Mosteiro de Tiksey, um complexo de 12 níveis que inclui alojamentos separados para residentes femininas, múltiplos aposentos para monges, 10 templos, um salão de oração principal e secções adicionais usadas para estudo e atividade comunitária. O movimento através do local faz-se por caminhos estreitos que passam entre pátios compactos e terraços interligados. Cada nível revela um segmento diferente do complexo, organizado em torno dos padrões ancestrais da arquitetura budista tibetana. Os visitantes observam frequentemente a forma como as estruturas se alinham com a forma da cumeada, produzindo uma sequência vertical que se torna clara quando vista de ângulos elevados. Nos terraços superiores, o vale desdobra-se num panorama vasto. Aqui, a luz do dia percorre as fachadas brancas, marcando a passagem do tempo em pedra e em fé. Um diálogo silencioso entre a montanha e o espírito, gravado na paisagem para a eternidade. Deixando para trás o silêncio árido do deserto do Planalto, a jornada atravessa o passo de Zodjila. A poeira do Ladakh cede lugar a águas serenas, que se estendem por uma vasta bacia na Caxemira. Rodeado por casas-barco de madeira e jardins flutuantes dispostos ao longo de canais estreitos, o Lago Dal forma um sistema interligado que dita o ritmo da vida. Ao amanhecer, a sua superfície permanece quase imóvel, transportando uma fina camada de névoa que suaviza os contornos da margem. Os barcos Shikara começam a emergir da bruma, à medida que os residentes navegam em direção a mercados que operam inteiramente sobre a água. O lago funciona simultaneamente como via de transporte e centro residencial. As casas-barco, posicionadas ao longo dos canais, servem de lar e alojamento, cada uma construída com painéis de madeira esculpida que seguem padrões regionais ancestrais. O comércio matinal inicia-se em silêncio. Vendedores aproximam-se em barcos estreitos, carregados de vegetais, flores e provisões diárias. A atividade permanece contida, influenciada pela quietude da água e pelo som abafado dos remos. A própria estrutura do lago forma uma rede de vias que liga áreas residenciais a espaços comerciais, um movimento constante e organizado, moldado por rotas usadas há gerações. À medida que mais barcos entram nos canais, o lago transita gradualmente para o seu padrão de atividade diária. Muito acima deste mundo aquático, nas altas paragens da secção Garhwal dos Himalaias, uma pequena povoação de montanha ocupa uma bacia estreita, cercada por rocha, neve e um clima instável. A altitude ultrapassa os 11.700 pés, e o ambiente permanece inóspito durante a maior parte do ano. No centro deste assentamento, ergue-se o Templo de Kedarnath, um local sagrado dedicado a Shiva. A estrutura é construída com grandes lajes de pedra cinzenta, talhadas em formas uniformes e encaixadas com um alinhamento preciso, formando um complexo compacto posicionado perto do glaciar Chorabari. Alcançar o templo envolve diversos métodos de viagem, escolhidos de acordo com a capacidade e o tempo. Muitos peregrinos completam a subida a pé, seguindo o trilho marcado que se eleva gradualmente em direção à bacia. Outros utilizam cavalos nos troços onde a inclinação se torna mais exigente. Carregadores transportam pessoas e bens em estruturas de suporte,
carregadas às costas, num testemunho de resistência e serviço. Desde as águas que sustentam uma comunidade inteira, até a pedra que ancora a fé num dos lugares mais severos da Terra, a paisagem não é um mero pano de fundo. É o próprio alicerce sobre o qual se constrói a existência, um diálogo silencioso e perpétuo entre a resiliência humana e a imensidão do mundo. Para transportar viajantes e provisões, os carregadores, conhecidos como pitos, assumem cargas que se aproximam das 200 libras. A opção mais rápida é o serviço de helicóptero, que opera durante os meses de céu limpo, trocando uma subida de várias horas por um voo breve que aterra perto do santuário. Durante a estação ativa, o pátio transforma-se num ponto de encontro, onde se formam filas de visitantes que aguardam para entrar na câmara interior e rezar. Os rituais começam ao romper do dia, e o som dos sinos ecoa pelo vale, enquanto grupos de peregrinos se revezam no interior do santuário. Kedarnath captou a atenção do mundo após as cheias extremas de 2013. As estruturas circundantes foram aniquiladas, mas o templo principal permaneceu de pé. Estudos posteriores revelaram como um rochedo maciço, posicionado atrás do complexo, desviou o fluxo de detritos, mitigando o impacto na estrutura central. Hoje, o complexo funciona como um epicentro para as viagens religiosas na região. Os peregrinos reúnem-se no pátio, oferecem as suas preces e descansam brevemente antes de iniciarem o regresso, pelo mesmo trilho que os trouxe ao santuário. Butão, o reino do coração silencioso. A floresta densa começa a dominar a paisagem, à medida que a rota entra numa região organizada em torno de um conceito nacional, conhecido como Felicidade Nacional Bruta. Esta política foi introduzida pelo rei do Butão, que defendia que o progresso de um país não deveria ser medido pela sua produção econômica, mas pelas condições que permitem aos indivíduos experienciar estabilidade e bem-estar. O conceito assenta na ideia de que o crescimento material e o desenvolvimento espiritual funcionam de forma mais eficaz quando evoluem em conjunto. O Butão estrutura sua abordagem ao desenvolvimento através de 4 pilares. O primeiro foca-se no progresso social e econômico equitativo. O segundo centra-se na preservação do patrimônio cultural e espiritual. O terceiro assegura a proteção ambiental a longo prazo, apoiado por leis que restringem a desflorestação e promovem a conservação em vastas áreas florestais. O quarto pilar enfatiza a boa governação, com sistemas desenhados para equilibrar a autoridade administrativa e a participação comunitária. As aldeias surgem em pequenos aglomerados, ao longo de vales rodeados por um contínuo manto de árvores. Muitas comunidades mantêm estilos de construção que permaneceram consistentes ao longo de gerações. Mosteiros, posicionados em terrenos elevados, emergem brevemente quando as abertas no nevoeiro revelam partes das suas muralhas e pátios. Estes complexos servem como centros de estudo, cerimônia e encontros locais, e a sua construção segue métodos arquitetônicos utilizados em todo o reino. As estradas que ligam os povoados atravessam secções de vegetação densa, onde o som diminui visivelmente sob a copa das árvores. É um silêncio que não é vazio, mas sim preenchido pela convicção de que o verdadeiro progresso não se mede pelo que se constrói, mas pelo que se escolhe preservar. Veredas ramificam-se em direção a pequenos eremitérios e locais de retiro sazonal, usados por monges durante períodos de prática prolongada. Pontes de madeira e calçadas de pedra conduzem a um complexo fortificado, posicionado na confluência de 2 rios, conhecidos localmente como o Pai e a Mãe. É Buna Kadzong, a Fortaleza da Felicidade. Esta estrutura serve como um dos mais significativos centros administrativos e monásticos do Butão. A sua construção obedece às técnicas tradicionais butanesas, empregando estruturas de madeira, muralhas de pedra compacta e detalhes esculpidos que assinalam as entradas cerimoniais e os pátios interiores. A escala do complexo revela-se ao movermos-nos entre os seus pátios, cada um ligado por passagens cobertas que sustentam tanto as rotinas monásticas como as funções oficiais. Buna Kadzong
desempenhou um papel central na história nacional. Acolheu a coroação de reis passados e continua a albergar importantes relíquias religiosas associadas à linhagem fundadora do país. Salões de assembleia acomodam grandes multidões durante os festivais anuais, enquanto câmaras mais tranquilas apoiam o estudo e a prática monástica diária. À sua disposição, integra áreas funcionais para a administração, a atividade ritual e a preservação de documentos históricos. A posição entre os dois rios molda o caráter da paisagem circundante. Campos cultivados, veredas e povoações organizam-se em torno dos canais de água que passam pelo Dzong. Quem se aproxima faz muitas vezes uma pausa na margem do rio, onde o contorno completo da estrutura se torna visível do outro lado da confluência. Afastando-nos, a rota penetra numa ampla bacia agrícola, moldada por séculos de povoamento. É o Vale de Paro. Pelas encostas mais baixas, começam a surgir casas de madeira. A sua arquitetura segue os padrões ancestrais da construção butanesa. Residências de vários andares, erguidas com estruturas de madeira, paredes de terra batida e painéis de janela esculpidos à mão. Os campos, dispostos em lotes retangulares, estendem-se em direção ao rio, onde as famílias cultivam arroz, trigo e cevada, usando métodos que dependem em grande parte do trabalho manual. O Vale de Paro funciona como um centro cultural que liga as instituições religiosas à atividade cotidiana. Pequenos santuários erguem-se perto das veredas que conduzem aos maiores complexos monásticos do distrito. Os residentes movem-se entre campos, oficinas e espaços comunitários a um ritmo constante, um reflexo de uma cadência mantida ao longo de gerações. O comércio acontece em mercados locais que operam em horários semanais fixos, abastecendo tanto os residentes da cidade como as aldeias vizinhas. O vale forma um ponto de acesso para os viajantes que entram no Butão, mas para aqueles que aqui vivem, não é uma entrada, mas o centro do seu mundo. O lugar onde a terra, a fé e o trabalho se entrelaçam num tecido contínuo, onde o tempo não é medido em horas, mas em estações e na passagem silenciosa das gerações. Aninhado entre cumes, o seu aeroporto é o prelúdio de inúmeras viagens por esta terra ancestral. Da cidade para as colinas circundantes, a paisagem transforma-se numa transição gradual para a floresta. Aqui, trilhos antigos serpenteiam em direção a locais sagrados, cada vez mais elevados. No fundo do vale, aglomerados de casas, socalcos cultivados e edifícios administrativos tecem um padrão contínuo, uma tapeçaria de vida humana em harmonia com a terra. É aqui, no Vale de Paro, que se encontra um dos locais mais venerados do mundo, Paro Taktsang, o Ninho do Tigre. Um caminho rochoso rasga as encostas sobranceiras ao vale, conduzindo a um complexo monástico suspenso num afloramento esguio, a quase 900 metros acima do solo. A lenda, gravada em textos budistas ancestrais, conta como o Guru Rinpoche, na sua jornada desde o Tibete, alcançou este mesmo local. Diz a história que chegou montado no dorso de uma tigresa, meditando numa gruta que se tornaria o coração do mosteiro. Esta narrativa sagrada consagrou o local como um destino primordial de peregrinação, um farol espiritual cuja importância atravessa, intacta, as gerações. A construção do complexo, iniciada no século XVII, foi um feito de engenharia e fé. As condições extremas exigiram métodos engenhosos, adaptados ao terreno íngreme e ao espaço exíguo. A madeira era transportada por veredas talhadas na rocha e içada por equipas coordenadas, a partir de plataformas ancoradas no abismo. Blocos de pedra, moldados noutro local, eram fixados diretamente na escarpa, numa sequência que dependia apenas da força humana, de sistemas de cordas e de andaimes rudimentares. Cada estrutura foi erguida por etapas, garantindo a estabilidade antes de se acrescentarem novos níveis. O processo, que se estendeu por vários anos, deu origem a uma rede de câmaras, pátios e escadarias que abraçam os contornos da falésia. Hoje, como outrora, peregrinos e visitantes aproximam-se através de um trilho que sobe firmemente pela floresta, revelando gradualmente perspectivas alinhadas com os edifícios principais.
A ascensão final é feita por um conjunto de degraus esculpidos na encosta, oferecendo vistas desafogadas da saliência que sustenta o impossível mosteiro. A jornada leva-nos a outro lugar de beleza singular, Ningti, uma região que se distingue no Tibete pela sua invulgar combinação de verde, pomares e vales férteis. Junto à água, as parcelas agrícolas estendem-se pela planície, alimentadas por sistemas ancestrais que canalizam os escoamentos para campos geometricamente ordenados. Os pessegueiros ocupam porções significativas da bacia. A sua floração anual molda, há séculos, o ritmo da vida local. Estes pomares são um dos mais claros indicadores do microclima único do vale. Nas encostas mais baixas, casas de madeira e pedra erguem-se em aglomerados. A sua disposição segue traçados tradicionais, um legado preservado pelas comunidades que aqui habitam. De mosteiros que desafiam a gravidade, a vales que florescem contra todas as probabilidades, a paisagem é um testemunho da resiliência. Aqui, a fé não move apenas montanhas, constrói sobre elas. E a vida não se limita a sobreviver, floresce, enraizada na terra e no tempo, um eco perene da profunda ligação entre o homem e o seu mundo. Pequenas estruturas religiosas pontuam o chão do vale, a intervalos regulares. Marcam locais de cerimônias ancestrais, num cenário mais vasto que inclui o Nanchebawa, um pico que se ergue abruptamente na curva do rio Yalung Tsangpo. A sua posição domina o horizonte oriental, servindo de fronteira visual para a bacia. O rio contorna a base da montanha antes de entrar em desfiladeiros mais estreitos, criando uma moldura geográfica que define a própria essência do vale. Estradas e veredas atravessam zonas agrícolas, florestas e cumeadas, ligando os povoados aos centros administrativos do distrito. Visto de pontos elevados, o alinhamento do rio, das terras cultivadas e das aldeias forma um padrão nítido, uma assinatura que distingue Ningti do planalto circundante. Numa bacia elevada do planalto tibetano, a mais de 4.500 metros de altitude, repousa uma vasta extensão de água salgada. Este é o Lago Namtso, reconhecido como um dos maiores lagos salgados de altitude do mundo. A sua superfície exibe uma claridade imaculada ao longo de enormes distâncias, um espelho azul em contraste natural com as cordilheiras e planícies abertas que o rodeiam. As margens alternam entre leitos de cascalho e terra compacta, moldadas por milênios de depósitos minerais. Peregrinos percorrem trilhos estabelecidos que circundam secções do lago, durante rituais religiosos que se celebram ao longo do ano. Marcadores de oração e pequenos montes de pedra surgem a cada passo. Perto dos pontos de descanso, encontram-se frequentemente os iaques ornamentados, mantidos pelas famílias locais. As suas celas e tecidos decorativos seguem padrões regionais, tornando-se um elemento visual icônico associado a Namtso. Os pastores cuidam destes animais como parte do seu trabalho diário e do movimento sazonal através das pastagens vizinhas. A norte e a oeste, formações rochosas emolduram o lago, oferecendo pontos de observação elevados. A partir daqui, a imensidão da água forma uma fronteira linear e definitiva contra o planalto, consagrando Namtso como um dos mais significativos marcos geográficos do Tibete Central. Na encosta de Marpurhi, uma estrutura escalonada ascende em direção ao céu. A sua organização torna-se clara quando observada da base. Muralhas dispostas em faixas verticais guiam o olhar para cima, através de níveis sucessivos de corredores, capelas, armazéns e salas de assembleia. O desenho revela a escala monumental do Palácio de Potala, um complexo que contém perto de 1000 salas, divididas entre o Palácio Vermelho e o Palácio Branco. Cada secção detém funções que moldaram a história espiritual e administrativa da região. A construção seguiu métodos desenvolvidos para os grandes centros monásticos do Tibete. Paredes de pedra foram erguidas com núcleos espessos para garantir a estabilidade, enquanto vigas de madeira ligavam as câmaras internas, impedindo a separação estrutural ao longo da extensa fachada. Aqui, pedra e fé unem-se para desafiar o tempo. Cada estrutura, seja um pequeno santuário no vale ou um palácio que toca as nuvens, é um testamento da relação intrínseca entre a terra e os seus habitantes.
uma paisagem onde o divino não é apenas adorado, mas vivido e construído, gravado para sempre na face do teto do mundo. No seu interior, os percursos foram delineados para controlar o movimento entre áreas religiosas, gabinetes governamentais e aposentos residenciais. Durante séculos, os anais da história registraram este palácio como o epicentro da autoridade. Um bastião que abrigou linhagens de líderes, protegeu escrituras sagradas e guardou os artefactos mais vitais da prática budista tibetana. Observado de baixo, o seu alcance vertical impõe-se na paisagem. Escadarias íngremes, talhadas em lajes de pedra, ascendem de forma abrupta. A cada secção conquistada, a escala da estrutura geral torna-se mais evidente. Entre os níveis, pátios interiores abrem-se, servindo de ponto de passagem para residentes, monges em visita e os trabalhadores que asseguram a sua perenidade. Visto do solo, o alinhamento das muralhas vermelhas e brancas desenha uma ascensão ininterrupta, uma escada cromática até os salões do topo, tornando o Palácio de Potala uma das construções mais inconfundíveis da região. Monte Kailash. Um cume solitário, erguido à parte das cordilheiras circundantes na secção ocidental do Planalto tibetano. As suas faces, de contornos acentuados, e a sua forma quase perfeitamente simétrica, consagraram-no como um eixo espiritual para múltiplas tradições: budismo, hinduísmo, jainismo e Bon. Textos ancestrais evocam a montanha como berço de mitos da criação e ensinamentos fundadores, um legado que lhe confere o estatuto de cume inviolável, onde a escalada é proibida. Os caminhos estabelecidos em redor da sua base formam o percurso sagrado conhecido como Kora. Os peregrinos seguem este circuito em busca de mérito religioso, completando segmentos que atravessam planícies, sobem por passagens de montanha e descem em direção a leitos de rios moldados pelas águas sazonais do degelo. Ao longo do percurso, pequenas marcas, amontoados de pedras e orações inscritas na rocha assinalam pontos de repouso, santificados por gerações de fiéis. As suas encostas superiores permanecem virgens de qualquer expedição documentada. Uma exigência cultural, reforçada por lei, dita que o cume permaneça inviolado, preservando seu papel de eixo simbólico na geografia sagrada da região. À medida que o circuito regressa ao ponto de partida, o perfil da montanha reaparece de um ângulo diferente, mantendo o mesmo contorno distinto que a define em todas as aproximações. Da violenta colisão tectônica que formou estes picos há 50 milhões de anos, a devoção silenciosa de um peregrino que hoje percorre o circuito em redor do Monte Kailash, os Himalaias permanecem uma paisagem de profundos contrastes. Movemo-nos das alturas rarefeitas em oxigênio do Everest para as selvas úmidas de Chitwan, dos planaltos áridos do Ladakh para os vales protegidos do Butão. Em cada uma destas regiões, um padrão emerge. Estas não são montanhas que o ser humano conquista, são lugares onde aprendemos a mover-nos com reverência. No mundo que acelera cada ano que passa, o teto do mundo impõe um outro tempo. A neve acumula-se, os glaciares esculpem a rocha e as bandeiras de oração perdem a cor com a passagem das estações. Os Himalaias não se alteram em resposta a nós, persistem. E aqueles que viajam por estas cordilheiras regressam, muitas vezes, portadores de uma consciência diferente daquela com que partiram. A montanha não muda por quem a atravessa, é quem a atravessa que se descobre mudado por ela.